Nós vamos compor a mesa inicialmente, então eu convido para que venham à mesa os palestrantes, iniciando pelo senhor Cláudio José Ferreira. Também pedir que o senhor Ronaldo Malheiros Figueira também venha à mesa, por favor. O senhor Michel Rossini Pantera. Por último, a professora doutora Kátia Canil. Seja muito bem-vinda, por favor, tenha bondade. De início, eu quero agradecer o comparecimento de todos, e em especial dos palestrantes que vieram compor a mesa, e destacar a importância do trabalho, que é, na verdade, a continuação da audiência pública iniciada ontem, para que todos tenham conhecimento. Nós iniciamos com um bloco temático de macro e microdrenagem. Na ocasião, então, ontem, nós tivemos 5 temas que foram apresentados. O primeiro deles foi Plano Diretor de Macro Drenagem da Bacia do Alto Tietê, pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica da EE, e quem ministrou a palestra foi o professor Celso Minori Aoki, que é diretor de Engenharia e Projetos. O segundo tema foi o Programa Córrego Limpo, Despoluição de Córregos Urbanos, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo. O órgão que fez a apresentação foi a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, pelo engenheiro Maicon Rogério de Abreu, gerente de Departamento de Planejamento Integrado da diretoria. O terceiro tema, Programa de Redução de Alagamentos e outras intervenções relacionadas ao controle de enchentes, causas das cheias, planos diretores de drenagem, medidas de controle de cheias, programa de metas. Apresentação do órgão, a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, a CIURB, da Prefeitura Municipal de São Paulo, pelo engenheiro Pedro Luiz Castro Algodoal. O quarto tema, macro drenagem e enchentes em São Paulo, o representante da sociedade civil, o professor Júlio Cerqueira César Neto. O quinto e último tema, drenagem urbana e planejamentos de recursos hídricos. O representante da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, o professor doutor Mário Tadeu Leme de Barros. Após, então, a apresentação do primeiro tema, então, dando continuidade, nós estaremos hoje vendo um bloco também contendo 5 temas, que é a gestão de riscos. A importância da designação da audiência pública, ela está relacionada à existência, na verdade, de um inquérito civil, que é o inquérito civil 189/2014, e também uma ação civil pública que tramita perante a 13ª Vara da Fazenda Pública, que está, na verdade, suspensa desde o dia 28 de abril de 2016, a pedido do Ministério Público, conjuntamente com a Prefeitura. O inquérito civil ele foi originado justamente de uma quantidade relativamente grande de representações envolvendo os vários aspectos, por isso distribuídos aqui na audiência pública em 3 dias diferentes, relacionados às enchentes. Depois da tramitação já desse inquérito que ainda persiste e onde estão sendo acompanhadas as políticas públicas em desenvolvimento atualmente,
foi proposta uma ação. Essa ação, basicamente, ela tem duas vertentes. Uma primeira delas, ela fala a respeito de responsabilidade civil, e em função dos prejuízos ocasionados pelas enchentes, e a segunda, que na verdade toca mais diretamente ao objeto da ação civil pública, ela está relacionada às medidas de curto, médio e longo prazo, em que se busca, através delas, justamente o que foi principalmente a apresentação de ontem, com referência a médio e longo prazo, né, que se busca a erradicação somente dos efeitos que as enchentes possam produzir. Hoje nós vamos lidar com a parte que está relacionada principalmente à situação mais imediata até. E vamos até considerar o seguinte: nós estamos na primavera, dentro em breve nós vamos entrar em novo ciclo de chuvas, e a preocupação com a gestão de riscos, ela é mais do que evidente. A orientação que nós vamos ter no segmento da audiência pública vai ser a seguinte: nós vamos seguir todas as palestras sucessivamente. Durante o período das palestras, as duas funcionárias do Ministério Público, elas vão passar perante o público e colher manifestações que eles queiram fazer, ou perguntas, e essas perguntas só vão ser respondidas ao término da 5ª palestra. Pois bem, então, eu imagino que vai haver apresentação, então, para nós todos, vai ficar mais confortável ficarmos na assistência mesmo. Então, nós já vamos descer e vou agradecer mais uma vez ao senhor Cláudio José Ferreira, que vai fazer a apresentação sobre gestão de riscos de desastres, articulação institucional, estatísticas das inundações, análise, mapeamento e monitoramento de risco, representando o governo do Estado de São Paulo, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, que é pesquisador científico e geológico da ESP. Então, por favor, nós todos vamos descer, o senhor está com a palavra. Alô? Alô? Boa tarde a todos. Quase que o título da minha palestra esgota meu tempo, né? Mas eu agradeço o convite feito ao secretário do Meio Ambiente, o doutor Eduardo Trani, que gentilmente me solicitou a representá-lo aqui, a Secretaria do Meio Ambiente, a CETESB, e o próprio Instituto Geológico. Então, eu gosto muito desse modelo, né, de gestão de risco, que é o modelo da ISO 31000. E esse vai ser basicamente o roteiro da minha palestra, né? Então, a ISO 31000, ela é bem interessante porque ela é generalista, assim, então várias áreas, né, podem conversar, e ela tira um pouco o jargão, né, o jargão geológico. Se a gente pega alguns modelos assim de gestão de risco de desastres que vem lá do ISDR, né, da Estratégia Internacional de Redução de Risco, tem muito jargão, assim. Então eu procurei esse tipo de abordagem até para facilitar aqui a conversa de uma forma assim
multidisciplinar, né? Eu sempre também procurei deixar links, né, para alguns documentos que eu vou citar. Então, depois, se essa palestra aí for disponibilizada aos interessados, pode acessar também esses links. Então, basicamente, a ISO, ela fala assim, olha, você precisa estabelecer um contexto, né? Quer dizer, qual que é a situação, definir o problema, os objetivos, delimitar a atuação. O centro da questão da gestão de risco é o que ela chama assim, de avaliação de risco, é o que no Instituto Geológico, que é um instituto de pesquisa, eu acho que é o foco, né, da nossa atuação, quer dizer, nós lá como Instituto de Pesquisa, o nosso foco, o nosso negócio é esse, é gerar esse conhecimento que se resulta, né, nessa avaliação de risco aí, que pode ter várias etapas, né, como primeiro uma identificação, depois uma análise, depois uma apreciação, mas também como a gente faz essa análise de risco, não tem como não conversar, né, com esses atores que fazem o monitoramento de risco, com os tomadores de gestão, que na verdade, tem que fazer a gestão, né, do risco, propriamente dito. E a ISO chama também, tem um nome um pouco engraçado, né, mas eles chamam assim mesmo, é tratamento do risco. Quer dizer, quais são as medidas? Vão ser obras, vão ser medidas não estruturais. E essa apresentação ela é até um pouquinho antiga, esses slides, mas está muito atual. Normalmente, na gestão de risco, a gente não tem isso aqui, né? Mas ontem, né, a gente acabou de tomar conhecimento do novo relatório, né, do IPCC, que é bem pessimista, né, bem duro. Então, eu acrescentei, eu até já havia acrescentado aqui, dentro de toda essa questão do tratamento do risco, um viés aqui também de adaptação às mudanças climáticas, né? Bom, então vamos lá. Eu vou tentar falar sobre esses 5 temas, mas basicamente o meu foco aí vai ser a análise de risco. Então, ver um pouquinho aqui essa questão do cadastro de eventos ou de ocorrências, né? Então, eu peguei aqui na pesquisa, né, para essa palestra, três fontes, né? Um próprio cadastro de eventos e desastres relacionados a eventos geodinâmicos do próprio Instituto Geológico, que é de 1997 a 2017, quer dizer, um cadastro que a gente procura manter atualizado. O cadastro da Prefeitura de São Paulo, né, que eu creio que talvez o Ronaldo possa até dar mais detalhes, enfim, envolvendo aqui cadastro de ocorrências de 2013 a 2017. E eu trouxe, assim, são vários artigos, a gente tem muita coisa sobre isso, né? Mas algo que complementa um pouco essas abordagens é esse artigo aqui de Santos e Haddad, que trabalha um pouquinho assim com avaliação econômica, né? Então, vamos ver um pouquinho esses dados. Então, em termos assim o que a gente chama lá de desastres da categoria ou do grupo hidrológico, né, que envolve inundações, enchentes, alagamentos, no nosso cadastro a gente tem mais de 3.000 registros, né, nesses 20 anos. Então, tem esse caráter assim, às vezes sobe, desce, tem muito a ver, né, como o grande motor aí dessas inundações é a chuva. Isso tem uma variação sazonal muito forte, né? Às vezes um ano é mais seco, mais chuvoso. A gente tem registrado lá 61 mortes, né? Normalmente não é o tipo de evento que mais causa óbitos, né? Deslizamento de terra, outros eventos mais súbitos, assim, normalmente provocam maior número de mortes. E, em termos assim, de dano, a gente
tem esse registro de pessoas afetadas aqui assim, que ou ela foi pelo menos desalojada ou desabrigada, né, por algum período de tempo. Então, são 2.630 e moradias danificadas 727, né? Então, quando a gente olha esse cadastro, e talvez a gente vá discutir isso um pouquinho lá na frente, né, a gente já vê que é ruim, né? Ele, com certeza, está subestimado, né? Mas é o dado que a gente tem, que a gente consegue, é uma visão assim da informação que chega no Estado, né? O Instituto Geológico ele tem uma visão do Estado, estadual. É um pouquinho diferente, por exemplo, quando a gente pega aqui o cadastro da prefeitura, que possivelmente vai triplicar ou quadriplicar esse número num período de tempo bem menor, né? Então, talvez um grande desafio que a gente tem assim é começar a integrar essas informações, né? Porque as nossas análises elas melhoram muito, né? Quanto melhor a qualidade da nossa informação. Aqui, por exemplo, essa informação que está lá no SIM, né, nos Sistemas de Informações Metropolitanas, e eu até assim, não me preocupei, mas acho que vou me preocupar a partir de agora, assim, de tentar, né, conversar com o Ronaldo, com a Prefeitura de São Paulo, ver se essas duas coisas podem ser integradas e a gente tem um terceiro banco completo, né? Aqui eu coloquei as manchas, né, onde possivelmente pode ter inundação, e aqui possivelmente são ocorrências de inundação. E o terceiro ponto que eu quero colocar aqui é nesse trabalho, né, que é um artigo publicado numa revista, que está o link também, que diz que, em média, se gasta, a cidade, né, tem um prejuízo em torno de 108 milhões de reais com inundações. Aqui, assim, a gente sempre tem que tomar o cuidado também de ver a que se refere isso, né? Então, esse estudo se refere basicamente a uma atividade econômica, uma atividade de empresas, né, de firmas, como ele coloca lá no artigo. O quanto os pontos de alagamento, de inundação da cidade interferem na atividade econômica. É uma metodologia bastante interessante que falta, por exemplo, aqui. Aqui a gente não conseguiu ainda, porque a qualidade do dado, né, os nossos registros, eles não são bons, assim, em termos assim, de ter essa perda econômica. Mas existem estudos pontuais, né, como esse, por exemplo, que esse número é bem interessante. Olha, são 100 milhões de reais por ano, em termos só de atividades econômicas. Só para ilustrar, né, São Paulo. Então, por exemplo, quando a gente pensa no número de desastres, São Paulo é primeiro lugar. Aqui eu coloquei a soma de todos os desastres, comparando aí as 10 mais do estado, né? Normalmente são cidades grandes, né, Bauru, Campinas, Sorocaba, Ribeirão, Guarulhos, Santos. E, às vezes, também a gente tem que entender isso aqui. Lins, né? Nossa, mas por que Lins está aqui, né? Será que a gestão lá é ruim? Não, Lins está aí porque a gestão é muito boa. Quer dizer, a Defesa Civil de Lins é muito criteriosa em registrar os eventos, né? E passar esse registro para o nível estadual. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado também na interpretação desse dado, né? Então, mortes também, São Paulo é a primeira. A questão de afetados, aqui a gente tem as grandes inundações lá do Vale do Ribeira, né? Vocês veem que praticamente Eldorado, Registro, Cajati, Juquitiba, quer dizer, 50% aí das cidades se referem às grandes inundações lá do Vale do Ribeira, mas São Paulo aparece aqui também. E esse número, que é estranho, eu acho que ele está subdimensionado aqui em São Paulo, para edificações, né? Edificações afetadas seria o 13º.
Bom, entrando agora na análise de risco, que acho que assim, é o foco da minha apresentação, né? Monitoramento, a gente vai ter uma palestra específica sobre isso, a questão de obras foi tratada ontem. Então, a primeira pergunta, assim, na análise de risco que a gente faz, é essa aqui, né? Aonde as inundações são mais prováveis de ocorrer? Quer dizer, a gente tem que saber aonde pode ocorrer uma inundação, né? E quando a gente fala de risco, também é sempre importante pensar assim, não é onde já teve a inundação, é aonde pode ter, né? A gente está pensando para frente. Então, a gente tem basicamente 3 fontes aqui de informação e uma quarta fonte que é uma síntese, né? Então, a gente tem esse trabalho do DAE, que é um plano diretor de macrodrenagem da bacia do Alto Tietê, que, então, ele dividiu, né, basicamente, não tratou de todas as subbacias, mas grande parte das subbacias do Alto Tietê. Então, o mapa de inundação, onde ocorre, é mais ou menos assim, né? Aqui, essas cores também refletem a intensidade, a frequência da inundação, né? As cores mais escuras aqui, normalmente, são onde as inundações são mais intensas, mais frequentes. E aqui o amarelo, onde são menos frequentes, menos intensas. Um segundo produto também, mais ou menos recente, né, de 2014 até 2017, são as cartas de suscetibilidade à inundação, né, elaboradas pelo IPT e CPRM. Então, formam desenhos assim, semelhantes, né? Aqui também as cores são intensidades, né? Esses 3 produtos são 3 classes assim, de intensidade de inundação. E esse aqui é um terceiro produto que foi feito pelo Instituto Geológico e que a gente fez para o estado de São Paulo inteiro, né? Então, no próximo slide eu vou entrar um pouquinho em detalhe na diferença assim, de qualidade ou de metodologia, né, dos produtos. E essa quarta fonte aqui é um trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com a Câmara Temática Metropolitana de Gestão de Riscos Ambientais Urbanos. A gente está trabalhando com um trabalho, aí, uma tarefa coordenada pela Implasa, de ter o PDUI, né, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. E aí a gente ficou com um desafio de tentar, assim, olha, é possível integrar, porque muitas vezes essas fontes de informação aqui, elas podem ser conflitantes, né, ou podem ser complementares, né? Então, a gente buscou aqui um desafio, e eu vou falar como, né, no próximo slide, de tentar fazer essa síntese aqui de, olha, para a gestão de risco metropolitano, não é que seja o mapa mais correto, nem sei se é o mapa mais correto, mas, olha, é o mapa que a gente vai usar. As nossas análises são feitas em cima desse mapa. Isso eu vou ressaltar um pouquinho lá na frente. Em termos de metodologia, eu realmente assim, não vou entrar em detalhes da metodologia, né, desse mapeamento aí de inundação, mas, por exemplo, o DAE, ele trabalhou assim, com estudos hidrológicos e hidrodinâmicos, né? Então, realmente, eles pegaram, são modelos matemáticos, né, de quanto chove, qual a capacidade de escoamento das calhas, quanto infiltra, quanto não infiltra. Então, é um tipo de abordagem. Tá? O trabalho, e mais ou menos cai nessa escala aqui, 1 para 20 mil. O trabalho do IPT, da CPRM, da Carta de Suscetibilidade, é numa escala 1 para 25, né? E eles trabalham mais com a morfometria das bacias, aí com um modelo, que não chega a ser bem um modelo hidrodinâmico, né? Quase um modelo topográfico, assim, olha, aonde essa água vai correr, né, para onde ela vai ter o escoamento, e onde for mais baixo, ela vai inundar, que chama REND. E aqui a integração. O do IG é parecido com esse, mas talvez mais geomorfológico. Na verdade, a gente mapeia
a planície de inundação e usa critérios também geomorfométricos para dividir esses fatores. E é o que tem a pior escala, né? Uma escala 1 para 75 mil, porque exatamente a nossa área foi o estado inteiro. E como, então, que a gente tentou integrar essas coisas? Olha, a gente achou o seguinte, esse modelo que usa um modelo hidrológico, ele acha que é o mais fidedigno, né? As variáveis que ele usou são bem interessantes, são mais, vamos pensar, tem mais chance de corresponder à realidade do que os outros. Então, a gente manteve. Esse aqui entrou inteiro, o modelo hidrológico. Só que tem regiões que não tinham essa informação. Então, onde não tinha essa informação, a gente acrescentou a carta de suscetibilidade. Tá? E aonde também essas duas não tinham informação, a gente pegou essa carta aqui. Então, essa síntese hoje é um bom retrato, que eu acho, de onde vai ocorrer, onde pode ocorrer a inundação aqui na cidade de São Paulo. A segunda pergunta que a gente faz na análise de risco, eu tenho um processo de inundação, mas esse processo de inundação, ele pode causar problema ou não, né? Então, aqui, a gente definiu, né, um elemento assim, qual o elemento exposto, né, a esses processos de inundação? Então, nós temos essa análise, né, feita pelo Instituto Geológico, de vulnerabilidade de áreas residenciais, comerciais e serviços. Então, qual a vulnerabilidade dessas áreas residenciais? Esses espaços aqui, por que está furado, vamos pensar, por que não está pintado? Porque são as áreas industriais. São áreas de galpões, são grandes áreas. Então, nós temos, que aliás, precisa ser feito também, né? Mas o nosso foco, a informação que a gente tinha, foi primeiro para pessoas, para a gente, né? Vamos tentar reduzir esse número de mortes, reduzir esses impactos para as pessoas. Então, esse é um mapeamento que o Instituto Geológico fez também para o estado de São Paulo inteiro, que são as áreas residenciais, comerciais, de serviço e com graus de vulnerabilidade. Quais são as variáveis aí? O que é essa vulnerabilidade? Então, a gente trabalhou basicamente com esses 5 critérios dos setores censitários, né? Então, coleta de esgoto, abastecimento de água, destinação de lixo, que a gente chamou assim, olha, aqueles assentamentos urbanos com menor infraestrutura vão ser os mais vulneráveis, né? Quanto menor esse índice aqui de infraestrutura, mais vulneráveis. 2 índices mais sociais, renda e instrução, e um terceiro aqui que a gente chamou de ordenamento urbano, que foi aquele mapeamento de imagem mesmo. Se aquele assentamento tem traçado de rua, se a rua está pavimentada, que a gente tem esse índice de ordenamento urbano. Então, essa é a nossa vulnerabilidade, são características intrínsecas dessas áreas residenciais, comerciais e serviços. E o que é o risco? O risco é justamente aonde inunda com essa vulnerabilidade, com essas áreas residenciais, né? Então, a gente fez esse cruzamento entre aonde inunda com as áreas residenciais, comerciais e serviço, né? Com base, não foi um modelo muito simples, né? Olha, onde eu tenho escorregamento alto e a vulnerabilidade é média, o risco é alto. Onde é médio e a vulnerabilidade é alta, o risco é alto. Aonde for médio, 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 é médio, e aonde for baixo, 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 ou aqui é baixo. Então, esse foi o nosso exercício lá, né, para tentar gerar esse mapa que o IG até tinha, só que a informação do IG de onde inunda não era a melhor. Então, a gente quis usar o trabalho do DAE,
o trabalho do IPT e da CPRM para gerar esse risco. E, basicamente, aí a gente tem, esses são os resultados. Então, esses são todos os polígonos, né, em sistema georreferenciado de risco, de inundação. Quer dizer, existe uma probabilidade de ocorrer uma inundação sobre uma área ocupada que tem uma certa vulnerabilidade. Aqui eu separei só o risco alto. Se a gente pensar só em risco alto, eu tenho 600 polígonos, né? Então, isso tem endereço, eu poderia tratar isso aí por subbacias, por drenagem, quer dizer, dependendo do que eu precisar, o sistema de georreferenciamento permite eu mudar. Essa contagem aqui eu fiz, assim, é uma estimativa que eu fiz para essa palestra. Na verdade, a gente tem condições de contar, né, o número de casas, exatamente, mas eu fiz por amostragem. Então, para essas 5,2 quilômetros quadrados de risco alto, a gente tem cerca de 40 mil moradias em risco alto. E, pensando aí, se a gente colocar ou 3 ou 4 pessoas, né, por moradia, são 120 mil a 160 mil pessoas em risco alto de inundação, né? Esse aqui é afluente do Jacú-Pêssego, esse é o Jardim Pantanal, né? O quanto a gente mexe com isso, a gente vê que, afora alguns detalhes, assim, os resultados são bons, né? E esse é o risco alto. E depois tem o risco médio e o risco baixo, porque aí eu já nem quis calcular o número de casas, né? Um exercício também interessante que a gente tem é fazer essa correlação entre desastres e área de risco. Quer dizer, eu tenho lá 40 mil pessoas que eu estou falando que estão em risco alto, mas efetivamente o quanto está sendo afetado dessas pessoas por evento? São as 40 mil pessoas? Não, se fosse 40 mil pessoas, e 40 mil pessoas é coisa de terremoto, de Florence, né, lá do furacão, né? Então, a gente tem, primeira coisa, pensar que esses números aqui estão subestimados. Então, eu acho que o retrato é pior que isso, mas tudo bem, é o número que a gente tem, né? Então, por exemplo, em 20 anos, a gente tem uma taxa aí de, se a gente considerar 40 mil moradias, cerca aí de 2% foram danificadas ou destruídas. Tá? De pessoas afetadas, também 2,2% das pessoas, se considerarmos 120 mil pessoas na área de risco, foram afetadas. Óbitos, 0,051% em 20 anos. Né? E aí eu trouxe algumas coisas assim, para comparar. Né? Então, por exemplo, o Itaoca. O evento de Itaoca, que foi uma corrida de massa, que matou quase 1% da população de Itaoca. Mas é um evento assim, raríssimo de acontecer. Né? Então, por exemplo, um terremoto no Nepal. Então, lá, dependendo do distrito, tal, varia um pouco, mas teve distrito lá que morreu de 0,1% de pessoas a 0,7%. Então, é quase assim, olha, se a gente dobrar isso aqui, em 40 anos, a gente vai ter o número de mortes de um terremoto, ou de um evento, de uma corrida de massa. Né? Não são números baixos, ainda que subestimados. Né? Porque inundação não pode matar a gente. Né? Inundação, esse número de mortes assim, é alto. Mas está aqui, né? Essa porcentagem. A gente tem que pensar um pouco, né, sobre esses números. Bom, basicamente, esses são os dados que a gente tem assim, de análise de risco. Né? Onde pode ocorrer o processo,
essa vulnerabilidade aí desses elementos residenciais, né, a população, e essa contagem aí de afetados e tal, e essa comparação com o número de desastres. Aqui eu vou passar rapidamente, mas em termos de monitoramento, né, a gente tem o que poderia chamar de monitoramento dinâmico, né, então, por exemplo, a gente tem o monitoramento da DAE pelo radar e pelas redes telemétricas, né? O DAE já tem modelos assim que para alguns córregos, né, que sabe muito bem assim se choveu tantos, vai transbordar ou não com uma certa antecedência. A gente tem um monitoramento do TRMA, do CGE de alagamentos, né, que a gente vai ter o detalhe aí nas palestras, né? E o Instituto Geológico, a gente está trabalhando um pouquinho também com monitoramento, mas para deslizamentos, que é uma questão mais complicada, assim, de prever, né, a ocorrência de deslizamentos. Mas também nessa linha, assim, de ter um modelo de chuva, né, que você possa prever com uma certa antecedência aí de horas, qual região está mais propícia a ter um deslizamento ou não. Outra coisa importante assim, do monitoramento são esses dados estatísticos, quer dizer, na verdade, as políticas, né, de gestão de risco, elas têm que atuar nesses dados aqui. Então, por isso que assim, essa questão do cadastro, do inventário é importantíssimo, né, a organização assim, da prefeitura, enfim, e dos órgãos que podem auxiliar nisso, a ter realmente qual é o espelho, né? Assim, a realidade do que está acontecendo. Se a gente não tiver isso, fica muito difícil avaliar, fazer processo de avaliação de políticas, né? Por exemplo, nesse mesmo trabalho que eu citei lá, ele tem uma avaliação bem interessante exatamente disso, né? Ele falou, olha, a prefeitura, eu não sei nem exatamente se foi investido, mas eu acho que sim. O que ele cita lá de Operação Água Branca, né, que são medidas de macrodrenagem, acho que na região da Lapa, né, com 143 milhões de investimento. Então, ele fez um estudo específico lá para Lapa, e ele chega a números assim, olha, as medidas preventivas aqui de remediação, até ou preventiva ou de remediação, pode gerar uma economia, né, em 5 anos, que eu acho que é o período que ele trabalhou, de 560 milhões. Né? Então, esse tipo de abordagem também é muito interessante, porque o político ele tem que entender isso. Né? Olha, em 5 anos, você quer perder 560 milhões? Né? Ou você quer economizar 560 milhões? A questão de comunicação e tomada de decisões, eu acho assim que esse evento aqui é um bom exemplo disso aqui. Né? O que a ISO 31000 chama de comunicação e tomada de decisões. Né? Eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, de um fórum que tem no governo do Estado de São Paulo, né? Pensando aqui, que é o PDN, quer dizer, que reúne 9 secretarias de Estado e os órgãos técnicos dessas secretarias, e se tornou um fórum assim, de discussão dessas questões. Eu vou dar uns exemplos a seguir. E o próprio exemplo aqui, que o Instituto Geológico se juntou agora esse ano, mais recentemente, que é a Câmara Temática de Riscos Metropolitanos. E qual que é a importância disso, né, dessa questão assim, de como essa comunicação e tomada de decisão? Então, por exemplo, o PDN. O PDN soltou alguns documentos, olha, isso aqui é cenário de risco do Estado de São Paulo de 2012. Olha, essa é a melhor informação que tem, foi feita com o método melhor possível. O que eu quero ressaltar assim, que não é o ponto. Esse é a base de discussão de 9 secretarias de Estado.
Então, se a Secretaria da Habitação, Secretaria de Transporte, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Casa Militar, for gerar políticas, essa é a base. Coisas mais pontuais também. Olha, esse aqui é um boletim, acho que houveram 2 ou 3, esse aqui foi sobre o desastre lá da Imigrantes. Qual que é a posição oficial do governo do Estado sobre aquilo? Se sentou 9 secretarias, essa é a posição oficial. Né? Um outro exemplo muito interessante é que a gente discutiu com o consórcio do Grande ABC a questão de financiamento lá de unidades residenciais. Em vez dele discutir só com a habitação, foi discutido nesse fórum. Se agilizou muito uma tomada de decisão, porque você tinha todos os atores ali. Então, são alguns exemplos assim, de que isso funciona muito bem. A Câmara Temática Metropolitana, ela também é a mesma coisa. Por exemplo, as informações que estão no SIM, aqui não dá para ler, mas são as informações de riscos ambientais que está no Sistema de Informações Metropolitanas. Cada item desse aqui passou por discussão da Câmara. Então, é a informação de consenso, que é importantíssimo, porque não adianta alguém falar, não, mas a minha informação é diferente. Olha, mas tá, então vamos discutir, mas a informação da nossa análise está aqui. Né? E não foi posta por um ou por outro, não, foi discutida dentro de um fórum. Né? Então, essa questão assim, é bem importante. Isso tem um pouco a ver com essa questão de tecnologia. Né? Então, hoje a gente tem o IDE São Paulo, tem o IDE da Secretaria do Meio Ambiente, e o SIM, e também o que eu chamei aqui de DataGeo Estudo, porque esses aqui são coisas públicas, né? Mas, por exemplo, o SIM ele precisa de um login. Você pode colocar lá informações que às vezes são mais sensíveis, mas que para a gestão, para aqueles atores que estão ali fazendo a gestão, são fundamentais. Né? A gente está desenvolvendo na Secretaria do Meio Ambiente algo nesse tipo também. Né? A gente está trabalhando lá com a habitação, que tem informações, olha, eu não posso deixar isso público ainda, porque é um trabalho que está em levantamento. Né? Mas, para quem está fazendo a gestão, é fundamental. Né? E isso tem a ver um pouco assim, por exemplo, o Instituto Geológico, ele diariamente, às vezes vai fazer uma vistoria, está gerando uma informação que ela não pode ficar presa lá no Instituto Geológico. Né? Se eu vou fazer uma vistoria em São Paulo, não é o Ronaldo que tem que me pedir, olha, me manda lá teu laudo. Isso aí tem que estar disponível, tem que estar já acordado. Olha, essas pessoas podem acessar. Né? E eu acho que um caminho vai ser esse tipo aí de solução tecnológica. E, para encerrar, só uma questão, o Instituto Geológico não tem assim, nenhum setor de obras, a gente pensa assim, muito pouco essas medidas estruturais, mas trabalha mais com as medidas assim, não estruturais, como, por exemplo, aí o plano preventivo, né, de PPDC, desde lá de 1988, que então gera, né, essas fichas aqui de vistoria. E é isso. Muito obrigado. Espero não ter demorado mais do que o tempo. Muito obrigado, senhor Cláudio. Agora nós vamos passar, na verdade, o Ronaldo Malheiros Figueira, ele vai fazer 2 palestras. Né? Ele vai fazer de 2 temas. Então, plano preventivo, chuvas de verão, área de risco, ações preventivas, e gestão
de riscos na região metropolitana de São Paulo. Está com a palavra, por favor. Vou falar aqui de baixo. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Ministério Público, dizer que eu estou muito honrado de estar aqui, mais ainda porque eu tenho aqui na plateia muitos amigos, né, pessoas que ajudaram bastante nesses dois trabalhos que eu vou apresentar, e também a oportunidade de estar mostrando, no primeiro momento, a questão do plano de chuva da cidade, que a gente já está no 18º ano, junto aí com o CGE. Eu fiquei mais nativa nesse plano de 2001 até 2016, praticamente à frente da parte técnica. Nos 2 últimos anos eu fiquei mais no bastidor. E no segundo momento, numa outra frente de trabalho, que na verdade é um trabalho até, vamos dizer, de militância em acreditar em gestão de risco, que é pela Câmara Temática Metropolitana, que o Cláudio citou aqui, e da qual ele faz parte, como a Kátia e alguns que estão aqui, que, na verdade, é um desafio, promotor, para a gente começar a colocar em prática uma coisa que tem que acontecer, que é a gestão de risco. Por isso que eu acho que o tema do dia de hoje foi muito feliz da sua parte e da sua equipe, porque é isso que é o grande caminho a seguir. Eu acho que a gente está muito claro que muito se pensou em obras, intervenções estruturais muito caríssimas, mas a gente tem que olhar a coisa na gestão em outras frentes, principalmente questões não estruturais. Porque muitas vezes a falta do recurso para uma grande obra, ela pode ser, de certa forma, amenizada, suas consequências, com intervenções não estruturais. E, para isso, temos que ter políticas públicas a longo prazo. E acho que o MP tem esse papel de cobrar das autoridades esse trabalho. Tá? Bom, o Plano Preventivo Chuvas de Verão, como eu falei, ele começou aqui em São Paulo em 2001, chamava-se São Paulo Protege. Foi quando a gente teve uma aproximação da defesa com o CGE, e ele veio em cima de uma experiência muito exitosa na cidade de Santos, em que, na verdade, trouxe essa cultura da gestão de risco aqui para São Paulo e que a gente colocou em prática. Somado também ao PPDC que o Cláudio citou, que é tocado há mais de 30 anos pela Defesa Estadual, principalmente na região da Serra do Mar. Então, um trabalho bem interessante. Depois, em 2005, ele mudou para o PPDC, 2013 mudou para Plano Preventivo Chuvas de Verão, e, na verdade, agora é Chuvas de Verão. Então, eu sou Ronaldo, né, da Defesa Civil de São Paulo, sou geólogo de carreira, e por falar em geólogo, também queria dizer que estou muito contente de ver aqui os 4 primeiros geólogos que foram recém-nomeados, dos outros restantes que a gente está brigando para chamar, né? E que, na verdade, é o pessoal que vai pegar o bastão e tocar muito desse trabalho. Então, tem muita coisa aí pela frente. Uma coisa que é importante, a gente tem que ter aí todas as amarrações legais. Em São Paulo, quem organizou a defesa foi esse decreto de 2006, que cria a coordenação municipal e o sistema. Isso é uma coisa importante, quer dizer, falar no sistema é falar de todas as pastas da gestão municipal. Então, esta questão não é uma questão só da Defesa Civil. Então, ontem tivemos aqui CIURB, hoje está tendo o pessoal do CGE, tem gente da saúde, quer dizer, várias pastas têm que estar olhando para essa questão. Eu vou mostrar aqui alguns estudos de casos e experiências que mostram isso. Tem que ser uma ação de gestão que envolve todas as áreas da gestão municipal. E que, na verdade, é onde está reunido dentro desse conselho. Os princípios do plano é aquela coisa como o Cláudio colocou naquele primeiro gráfico que ele pôs. Práticas preventivas destinadas a minimizar e gerenciar os, aqui está a palavra, mas gerenciar os riscos existentes, no caso aqui, a inundação, alagamento, deslizamentos e também em São Paulo, nos últimos anos, queda de árvore. Teve verão aí, se não me engano, passado anterior, né, Michel, que teve muita ocorrência de queda de árvore. Então, isso também potencializa esse risco dentro desse processo.
Os princípios: prevenção dos riscos de integridade física e psicológica da população, redução de perdas e danos causados à cidade. Os dados que o Cláudio coloca são dados muito grandes. A gente tem uma relação de cada dólar investido em prevenção economizar 7 nas consequências, né? Monitoramento e gerenciamento das áreas de risco, que também foi colocado aqui, sem conhecer o risco, sem analisar e sem acompanhar, não tem porquê. E principalmente aqui, que também é uma coisa importantíssima, que é envolver a sociedade civil, principalmente aquelas pessoas que estão em áreas de risco, dentro desse trabalho. Então, não é só o poder público. A população também tem parte importante nesse processo. Quais são as estratégias? Planejamento e coordenação das atividades. Cada pasta tem o seu papel. Eu vou mostrar depois na estrutura do plano, que se eu falar, por exemplo, da CT, todo mundo vai lembrar do túnel do Anhangabaú, que ficou lá com 400 carros debaixo d'água. Foi daí que nasceu o CGE, e foi daí que tem um plano de chuva, que a CT participa, que é fechar no momento em que a situação é apontada pelo CGE. Então, hoje, por exemplo, daqui para diante, né, qualquer evento grande de chuva no centro, aquele túnel é fechado preventivamente. Então, ela tem o seu papel nesse processo. Definir responsabilidades e, principalmente aqui, pessoal, procedimentos pré-estabelecidos. Informação pública, isso é muito importante, que é uma coisa que o Michel vai falar, e, principalmente, uma comunicação interna em todos os órgãos envolvidos. A decretação dos estados do plano é fundamental, quer dizer, na verdade, é um semáforo da gravidade do cenário, que a gente tem a observação, atenção, alerta, alerta máximo, vou falar um pouco disso depois. Bom, tecnicamente, monitoramento pluviométrico, em especial, São Paulo é uma cidade privilegiada por ter aí o CGE, que, aliás, me permita, o CGE não gerencia emergência, ele gerencia meteorologia, né, Michel? E essa informação da meteorologia, ela não nos alimenta só no plano de chuva. É no plano de baixa temperatura, para trabalhar com moradores de rua, é no plano de baixa umidade, é num plano chamado fogo zero, que a gente está em fase de elaboração para poder também balizar. Então, assim, a meteorologia é uma ferramenta importante no gerenciamento dos riscos. Monitoramento das drenagens críticas, acho que isso também é fundamental. Quer dizer, aonde está esse gargalo? Por isso que a informação que o Cláudio colocou é de fundamental importância para planejar esse trabalho. Previsão meteorológica, quer dizer, como é que nós vamos estar preparados? É que nem todo mundo, acho que, principalmente as mulheres, né, quer saber como é que vai estar a temperatura. Vai estar frio, vai estar calor, como é que eu vou ter que me vestir? Então, a previsão meteorológica ela é importante por isso. Quer dizer, como é que vai ser o dia hoje? E na questão do planejamento dos trabalhos, é importante para você mobilizar mais ou menos pessoas. Observação de campo é fundamental, quer dizer, o que está acontecendo, mesmo sabendo das áreas monitoradas, mapeadas, eu tenho que ter isso permanentemente. Conhecer as áreas de risco ou de recorrência desses eventos, no caso aqui de inundação. Então, tudo isso faz parte de estratégias técnicas que vai balizar o andamento do plano. Isso aqui, na verdade, é uma coisa que vem do PPDC estadual, como o Cláudio mostrou, que é a observação. Então, por exemplo, o nosso plano, a partir de uma portaria do prefeito, vai começar em 1º de dezembro, vai até 31 de março. Né? Então, nesse período, nós estamos permanentemente em observação, só que a mesma portaria diz que em qualquer momento, fora desse período, o plano é colocado em prática. Então, por exemplo, essa madrugada foi colocado em atenção. Nós estamos hoje no dia 9, então, dia 30 também. Então, o plano, na verdade, ele é colocado em prática o ano inteiro. Só que, nesse período, o foco da gestão da cidade está em cima disso. No caso aqui de inundação, atenção, é quando os radares que o Michel vai mostrar, que o Cláudio já mostrou, aponta a possibilidade de eu ter o problema. Quer dizer, hoje você consegue ter informação em tempo real. E uma coisa importante nessa informação interna foi o advento do WhatsApp, em que a informação chega em tempo real por uma série de pessoas, não só da cidade, mas também da região metropolitana. Então, isso é importante por quê? Porque as pessoas estão sabendo o que está para acontecer, o que está para chover, e isso permite todas as ações de autoproteção. Quando eu tenho um evento, transbordou lá um córrego, a gente entra em alerta. Quer dizer, o alerta já é a informação que teve
o problema. E quanto mais rápido essa informação chegar, maior o aporte dos recursos do atendimento humanitário, do rescaldo e da zeladoria. E o alerta máximo é aquele cenário quando você perde o controle, como já tivemos eventos extremos, como em 2005, que São Paulo ficou debaixo d'água, e também, todo ano a gente tem lá na região do Pantanal, lá do Itaim, momento que fica praticamente o tempo inteiro assim. Quem faz parte? Na verdade, todos os órgãos da administração municipal, e aqui é importante que cada um tem uma responsabilidade, uma participação no plano, que é coordenado pelo coordenador da Defesa Civil, atualmente o Coronel Arres. Então, você tem o governo municipal, que é quem está muito próximo do prefeito, a Secretaria de Segurança Urbana, onde está a Defesa Civil, as subprefeituras, que tem aí toda uma ação descentralizada nas subprefeituras, infraestrutura urbana, CIURB. Então, a CIURB, por exemplo, dá um suporte muito forte nas questões de drenagem e também aporta o CGE, né, com toda a sua estrutura. Mobilidade e transporte, que é a CT, que eu falei, que é responsável por trabalhar a questão do trânsito. A SMADES tem um papel fundamental no atendimento humanitário, né, quer dizer, quando uma região sofre um evento, as pessoas perdem lá a sua casa momentaneamente, tem todo o suporte de ajuda humanitária, cesta básica e, eventualmente, a necessidade da abertura de abrigos. A saúde, que tem um papel importante, né, porque hoje a gente fala de número de mortes, Cláudio, mas se a gente fosse avaliar quantas pessoas morrem de leptospirose após um período de chuva, esse valor ia lá para cima. Tá? Então, essa tem um papel importante, principalmente pós-evento, naquela parte toda de limpeza, principalmente, por exemplo, em trabalhar previamente os médicos na identificação de uma leptospirose, porque muitas pessoas morrem de leptospirose porque o diagnóstico não é feito devidamente. Então, tudo isso faz parte dessa preparação da saúde. O verde e o meio ambiente, principalmente nesse suporte da questão das árvores. A educação, além dos trabalhos preventivos, a gente tem aí, não como uma opção principal, mas de abrigamento nas escolas, né? Habitação, por conta do atendimento habitacional, no caso de perda de moradias, e a comunicação, que vai fazer a ponte aí com a mídia externa, em que aqui o Michel vai falar, o CGE tem um contato muito próximo. E essa fase de planejamento, ela tem aí a sua organização por temas. Então, tem um grupo que trata de trânsito e transporte, que quem coordena é a CT, um que trabalha com as diretrizes técnicas operacionais, que vai dar todo o rito técnico das questões de decretação e outros procedimentos, apoio aos serviços públicos, principalmente as questões de zeladoria, quer dizer, teve uma área que inundou, sujou a rua, todo o trabalho de limpeza, porque quanto mais o cenário voltar à normalidade, menos as pessoas sofrem aí as consequências do processo. Articulação institucional, que é um trabalho importante de mobilização nas questões preventivas, de envolvimento da comunidade e assim por diante. E também a informação circulando aí, por conta de ser, como o Cláudio falou, um dado importante, principalmente para você estar planejando os planos seguintes. Ajuda humanitária e atendimento habitacional, que é um grupo também importante. Saúde, um grupo de emergência que trabalha os protocolos de resposta, de comunicação e também na questão da arborização urbana, que, como eu falei, também é um problema muito grave face à situação aí fitossanitária das árvores, principalmente naqueles bairros em que ela tem uma idade mais antiga, né, e com sérios problemas aí, como muita gente acompanha. Aqui eu não vou entrar em detalhe, mas aqui mais ou menos o escopo de cada grupo. Então, aqui está ligado muito a questão do fluidez do trânsito. Por exemplo, a questão de semáforos. Então, tem que ter todo um trabalho de manutenção, entre outras coisas. Diretrizes técnicas operacionais, que vai trabalhar a decretação de estado e outras questões de monitoramento das áreas de risco e assim por diante. Serviços públicos, que é a zeladoria. Mobilização aqui também é importante, quer dizer, a gente tem que, na verdade, tocar esse trabalho não só na chuva, mas permanentemente, que é interagir com a sociedade civil, com as entidades parceiras, nesse processo todo. Sistematização de informação, quer dizer, as informações têm que estar bem trabalhadas e organizadas. Atendimento habitacional. Saúde, como eu falei. A emergência, e vai. Então, cada um. E, no final, todas as contribuições são sistematizadas num plano que é entregue
na mão do prefeito e que todo mundo é signatário, e a partir daí você começa a botar o plano em prática. Aqui um cronograma de como estão os trabalhos. Semana passada já teve uma reunião técnica com as pessoas de ponta de resposta, então todos os coordenadores locais, né, os diretores de defesa civil que tem em cada prefeitura regional, fizeram uma reunião para começar a acertar os protocolos de resposta, e de lá até dia 16/11, vão ter reuniões de planejamento desses grupos, então você tem um contingente de técnicos e representantes aí discutindo o detalhe dos planos. De 16/11 a 30, um alinhamento maior desse plano, quer dizer, para se dar publicidade interna, coisa do tipo. E aí, é minutada uma portaria que o prefeito publica. E essa portaria que vai legitimar o plano, que tem aí a validade de 1º de dezembro a 31 de março. E, como eu falei, fora desse período, ele também é colocado em prática. Então, em linhas gerais, o plano é isso. Tá? Então, no dia finalzinho de novembro, ele está pronto, né, para oficializar esse período de chuva, que, na verdade, toda essa massa que eu citei fica permanentemente envolvida, discutindo, avaliando esse plano de chuva. Bom, agora eu vou passar para outra apresentação. Eu até brinquei que ia tirar o paletó para ficar de camisa, né? Para mudar um pouco. Mas vamos lá. Aí tem que botar um negócio. Bom, então agora eu estou falando como secretário executivo da Câmara Temática. Na verdade, é um grupo de pessoas e uma coisa que eu acho que é bastante interessante. As coisas só não são pior no setor público por conta de um contingente de servidores que carregam as coisas com afinco nas costas. Isso em todas as áreas. Aqui, promotor, não é diferente. Esse trabalho em especial, mais do que ser um trabalho, em que eu estou lá representando São Paulo, conseguiu juntar um monte, no bom sentido, de técnicos, que acreditam na gestão de risco. Eu até brinco em dizer que isso é uma militância, tá? De acreditar que a gente só vai conseguir diminuir as consequências para a população com gestão. Tá? Isso é fundamental, porque não adianta eu ter recurso, dinheiro, tecnologia, se não tiver gestão e a coisa muito amarrada e tendo continuidade. Tá? Então, o que eu vou mostrar aqui, mais do que falar da Câmara Temática, é relatar experiências que já aconteceram e culminar um trabalho muito importante, que é o PDUI, que a gente conseguiu inserir gestão de risco, promotor. Então, vai estar se fechando uma lei que vai para a Assembleia, em que a gestão de risco vai ter que ser colocada em prática nas cidades da região metropolitana. E quando eu falo gestão de risco, não é gestão de desastre, é a gestão que tem que estar envolvendo todas as pastas de uma administração pública. Porque não dá para pegar essa questão e jogar no colo da defesa. A defesa é uma parte desse processo. Tá? Então é nessa linha que a gente vai estar trabalhando. Aqui é só uma sequência, eu não consegui pegar a questão temporal. Mas só para a gente começar a entender o tamanho da nossa encrenca no que diz respeito à mancha urbana. O tempo vai passando, a cidade vai crescendo. E por que é importante entender isso? Recentemente a gente respondeu até um trabalho aqui para a promotoria de um caso no Aricanduva, que até quem fez comigo foram os estagiários nossos lá, que foi um trabalho bem legal. E se perguntava muito, vai resolver o problema da enchente, os piscinões? Não vai. É um problema estrutural de como a cidade cresceu, de forma a não respeitar as fragilidades, mas também tem um complicômetro nessa história. Além dessa vulnerabilidade que o Cláudio muito bem falou, nós estamos lidando num contexto atual, que o Michel vai falar, de mudanças climáticas extremas. Então, por mais que eu faça obras, nós nunca vamos estar livres de eventos de inundação. Isso não é só um problema nosso, isso é do mundo inteiro. Tá? O grande problema nosso é que falta gestão e, principalmente,
trabalhar essa questão em caráter permanente. E aí a coisa começa a aumentar. Então, essa mancha crescendo, vamos se entender, ocupar várzeas, ocupar encostas, produzir sedimento, tá? Porque não dá mais para ficar gastando dinheiro público para desassorear córregos e piscinões, porque essa terra não cai com a chuva, ela cai de uma área que foi ocupada. Tá? Mas eu também não posso deixar de falar de ter que ter uma política habitacional, porque ninguém vai desmatar, ocupar uma encosta e morar no fundo de vale porque quer. Só que isso vira uma indústria. Quanto se gasta para limpar um rio? O Tietê foi limpo. E hoje ele já está assoreado. Os piscinões que foram mostrados ontem aqui viraram lagoas de decantação de sedimento. Isso não dá para a gente admitir, porque eu tenho que ter uma visão sistêmica disso. E, infelizmente, as pessoas olham o canal, mas não olham a bacia, que é uma coisa que a gente vai falar bastante aqui. Bom, como é que eu tenho que olhar a bacia? Essa Emília fez um trabalho de doutorado bem legal, em que ela discutiu duas coisas. Aquela bacia que a gente aprendia na escola, aquela coisa estática, que o pessoal da drenagem, com todo o respeito, trabalha em cálculos e vazões, e uma bacia dinâmica, que é onde a gente está, com todas as suas interações, com todas as suas intervenções, gerando a vulnerabilidade que o Cláudio falou. É nessa bacia que a gente tem que entender, que ela chama de bacia ambiental. E nesse trabalho dela, que eu até recomendo, ela faz toda uma proposta de como fazer a gestão dessa bacia. Essa foto é bem legal, que é do rio Tietê. 2 comentários. Eu lembro de uma ocasião que alguém falou que o Tietê jamais ia transbordar, né? E outra coisa, olha a cor da água, pessoal. Sedimento pra caramba. E isso não cai com a chuva. E esse sedimento, com certeza, vai ter que ser tirado. Então, a visão sistêmica dessa questão, eu friso bastante, é uma coisa que não dá para a gente tolerar. Outra coisa importante, a legislação. Nem sempre as leis conseguem colocar em prática as políticas. Essa lei, por exemplo, ela tem um passivo de 1.500 mortes na região serrana do Rio de Janeiro. Então, foi uma lei que veio para revolucionar a gestão de risco, só que ela ainda não foi regulamentada. Mas a gente hoje está usando ela como uma referência. Então, chama a atenção para o artigo 3º, que coloca o seguinte, que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, e é interessante porque ela traz esta palavra, porque falar de defesa civil é sempre lembrar de desgraça, da coisa já acontecida. Então a palavra proteção traz um outro caráter de planejamento, de prevenção, né? Então ela diz o seguinte, deve-se integrar, e é isso que a gente quer no PDUI, colocar no colo dos prefeitos. As políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, porque eu não posso deixar a cidade crescer para qualquer lugar, né? Saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, eu tenho que entender isso. E uma coisa que o Cláudio falou, que é o IPCC, Cláudio, os pesquisadores já estão com o saco cheio de privar de informações, dar informações aos governantes, e poucas ações serem tomadas. Eles estão começando a jogar essas informações no colo da população e dos afetados. Isso foi desde um relatório apresentado em 2013 para a América Latina e do Caribe. A população tem que começar a entender o que significa isso e aonde ela vai ser afetada nesse processo. Gestão de recursos hídricos, isso também é fundamental, porque a própria política de recursos hídricos fala em amarrar com desastres naturais. E fica muito fora, só questão de gestão de bacia, drenagem. Então eu tenho também que cobrar da política de recursos hídricos a gestão dos riscos hidrológicos. Porque recursos hídricos tem dinheiro. Tem um fundo lá chamado FEHIDRO, com dinheiro para investir em projeto. E esse ano, a Defesa Civil com o IPT apresentou uma proposta chamada Erosão Zero na Bacia do Aricanduva, que até a Kátia trabalhou muito nisso. Qual era o nosso objetivo? Começar a mapear ponto de erosão para atacar a causa e não a consequência. E aí a resposta foi uma negativa, dizendo que o nosso projeto não tinha aderência a esse programa de recursos hídricos. Não entendi até agora, mas a gente vai o ano que vem mandar de novo, tá? Então é importante suscitar essa parte. A geologia, não defendendo corporativamente, mas eu tenho que entender aonde nós estamos pisando
e como, na verdade, essas bacias estão estruturadas. Infraestrutura, que aí entra um pouco a coisa da engenharia, né? Educação, extremamente importante. A gente tem um trabalho, que é até tocado pela Natália aqui, que chama Defesa Civil na Escola, em que a gente trabalha muito a formação de professor. Então, de geografia, né? Que fica ensinando os alunos a decorar a bacia amazônica, a bacia não sei de onde, mas não consegue ensinar a discutir a bacia do bairro que ele mora, porque que enche, o que significa o lixo que joga. Então, a educação também tem uma parcela importante, porque é essa geração que está na escola hoje que vai estar amanhã sofrendo as consequências. Então, isso faz parte desse processo. Ciência e tecnologia. Michel vai mostrar aqui o que é o radar hoje, quer dizer, tecnologia existe, mas também não adianta, como eu falei, ter tecnologia se isso não está atrelado a um processo maior de gestão. E demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção. Então, isso aqui, pessoal, mostra que todo mundo tem responsabilidade. E no nosso entendimento do PDUI, o grande maestro disso é o prefeito, ou alguém da sua esfera de poder gerenciando, tá? Pela magnitude desse trabalho. Uma outra coisa que é diretriz. Atuação articulada, abordagem, isso aqui, outra abordagem sistêmica, não dá mais para ficar de forma fragmentada olhando as coisas. Priorizar ações preventivas. Então aqui eu chamo a atenção da gente trabalhar gestão de risco e não gestão de desastre, que é um outro desafio nosso. E aqui olha o item 4, adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise das ações de prevenção de desastres relacionados ao corpo d'água. Não dá mais para eu pegar uma bacia e querer olhar para ela com os limites políticos. Aricanduva, promotor, são 5 subprefeituras. Não adianta nada a minha subprefeitura ficar limpando na Penha, se em São Mateus não tem um controle da ocupação. Então, essa visão da bacia quebra uma questão política. E essa responsabilidade aumenta quando eu vou para uma bacia estadual, que eu vou envolver municípios. Por isso que a questão metropolitana é importante, para chamar os municípios para poder olhar de forma compartilhada, e aí, independente das questões políticas, uma coisa que está atinente a todos. Bom, aqui eu vou mostrar algumas experiências que aconteceram e que é importante a gente entender um pouquinho. Bom, como é que o meio ambiente e zeladoria olha para essa questão? Então, eu peguei algumas coisas interessantes. E aí eu vou lembrar um trabalho que a gente fez pela Defesa em 2010. Foi uma coisa bem legal. A gente chamou várias pastas para discutir os problemas do Aricanduva. E quem fez o convite foi a Defesa Civil. Todo mundo que foi com aquela, não tem nada a ver comigo. Aquela resistência, mas estou chamando aqui. Não tem... Vamos fazer o seguinte, cada um mostra o que está fazendo. Então o meio ambiente botou um mapa na mesa em que ele estava trabalhando os parques que eles estavam criando na cabeceira do Aricanduva. Legal. Aí a Guarda Civil foi mostrar lá uma postura de multar e pegar quem joga entulho na rua. No final, a gente começou a mostrar que cada um tem parte no processo. Apesar do olhar ser enchente, então isso é importante, essa visão sistêmica. Então eu tenho que aumentar as áreas permeáveis, quer dizer, o que a gente perdeu de áreas permeáveis, ampliar a infraestrutura de drenagem, que na verdade é a alternativa da engenharia. O piscinão veio como uma grande alternativa para sanar o que a gente perdeu. Minar as áreas de risco em várzeas, rios e córregos. Isso aqui também é uma coisa complicada. Hoje a gente não tem dinheiro nem para atender a demanda habitacional, imagina tirar as pessoas do risco. Por isso que o trabalho agora é gerenciar essas pessoas. Porque a gente cansou de escutar, não tem recurso para mexer. Só que a população fica lá jogada. Tudo bem, enquanto não vou mexer, não vou tirar, vamos gerenciar. Vamos organizar, vamos informar quando vai transbordar. Acho que esta é a lógica. A nossa palavra mágica, controlar o assoreamento e erosão zero e manter o sistema de drenagem com sua capacidade de plano. Então, isso aqui são coisas da infraestrutura. Para cada bacia, quer dizer, trabalhar as medidas para controlar os efeitos da chuva, aí vem os planos de contingência. Trabalhar as intervenções de forma integrada. A gente vê muito isso. Uma obra é feita em partes, você acaba transferindo o problema. Isso não é só para a questão de drenagem. O viário é a mesma coisa. Você faz um túnel e joga... Então, essa visão integrada também é uma coisa que tem que acontecer. Privilegiar medidas que resgatam as condições naturais. Parques lineares. Reneutralização de córregos, que é uma pauta que vai estar amanhã aqui. É importante discutir isso, que nós podemos recuperar disso. E aumentar áreas permeáveis. Eu tive com o nosso pessoal lá, visitando o shopping Aricanduva, que a gente foi ver lá
as áreas de inundação, uma área enorme, totalmente impermeabilizada. Isso porque já tem uma lei antiga que cobra criar retenção de água. Amanhã vai falar de cota ambiental. Importantíssima a cota ambiental, para que as pessoas saibam a sua fragilidade e planejem a sua obra para diminuir as consequências de uma área. Então, é uma política também importante nessa questão. E aí as medidas estruturais, que são as medidas que envolvem muito dinheiro. Tá? Vamos só fazer um raciocínio. Aqui é a bacia do Aricanduva, é muito crítica, tem vários piscinões, mas essa mancha verde aqui, apesar do nome ser legal, ela hoje está preservada. Teve um menino, que na época era estagiário nosso, geógrafo Felipe, que ele terminou o curso, foi fazer mestrado, e o mestrado dele foi a partir das experiências nossas da defesa nessa bacia. Então o que o Felipe estudou? Ele avaliou quanto essa mata preservada intercepta de chuva. Então ele fez o seguinte raciocínio: olha, se a gente não tivesse essa mata, eu precisaria ter não sei quantos piscinões para manter os picos de cheia como estão. Então é importante eu preservar essas áreas? Com certeza. Porque elas têm um efeito importante, não só para a questão dos serviços ambientais, mas principalmente para essas questões aí de interceptar água. E vejam aqui quantas áreas verdes eu tenho na sua cabeceira. Só que o problema de preservar isso é que se eu não preservo, uma área dessa vira uma ocupação, eu vou ter uma área de escorregamento e todo esse sedimento vai entupir a calha. Mas eu também não posso olhar só por esse lado, eu tenho que olhar também a questão da política habitacional dentro desse trabalho. Aqui é uma foto dos piscinões, super bonitos. Áreas, por exemplo, que foram tomadas do mobiliário urbano e que, na verdade, podem até ser introduzidas como áreas de lazer. A gente foi no piscinão lá do Aricanduva 5, totalmente canalizado, fechado de cimento, podia ser uma área de skate para shows. Então fica um mico, muitas vezes para quem mora na sua volta, que era uma coisa que eu também tinha que ter. Tem que ter várias funções, não só reter água, mas ele também pode ter outras coisas dentro desse olhar de gestão compartilhada. Aqui a questão dos parques lineares, né? Só para vocês terem ideia, isso aqui são parques lineares criados e parques naturais na bacia. Quer dizer, imaginem o quanto esses parques todos somam em área que eu estou gerando infiltração de água, estou tendo interceptação da água da chuva. Então, é uma política também importante. Então, o verde tem um papel importante nessa história. Aqui uma vista do Parque do Carmo. Aqui uns parques lineares sendo trabalhados. Então, você pega lá o Ticoatira, que é um projeto antigo, que, na verdade, se a gente pudesse ter tido condição, na época do planejamento, de pegar essas várzeas e manter intactas, a gente, com certeza, teria muito menos problema. Então, a gente está correndo atrás de um prejuízo, só que aquela velha história, daqui para frente ainda tem áreas de várzeas que ainda estão preservadas. O olhar da saúde, olha que interessante. A saúde tem lá um setor que trabalha já o processamento. Participando lá dos planos de chuva, não lembro nem de que ano, 2003, 2009, não sei, eles pediram ao agente da defesa as áreas de mapeamento de risco do IPT, que o pessoal está trabalhando agora. Depois de 15 dias, eles voltaram com esse mapa. Olha que interessante. Cada bolinha dessa é uma unidade básica de saúde. Então, o que eles fizeram? Essa cor que tem em volta, que não dá para ver o detalhe, pela cor coloca quantas áreas de risco eu tenho no envoltório daquela unidade básica de saúde. Ou seja, eles estão tendo noção do que eu tenho de risco na minha volta e quais problemas que eu posso ter. Tá? Então, isso é um trabalho que a saúde tem que fazer. Porque a gente, quando fala de saúde, pensa sempre na questão do hospital, do atendimento. Mas a saúde tem um trabalho preventivo importantíssimo. E essa informação ela é fundamental para esse trabalho. Aqui um detalhe. O dia que eles mostraram esse mapa, numa apresentação da colega da saúde, eu bati o olho e falei, bom, isso aí é um mapa de inundação. Tem aqui a bacia lá do Cabo Sul de Baixo, aquela região do Itaim, região lá do Chaves, aqui o Morro do S. Na verdade, são áreas de ocorrência de leptospirose. Quer dizer, mostrando a relação que eu tenho entre a inundação e... Agora eu pergunto, dessas manchas, quantas pessoas morreram? Tem que entrar na conta dos óbitos da chuva. Né? E uma outra coisa importante, tem um outro gráfico aqui que não achei, que eles pegaram os dados do CGE, e à medida que eu tenho picos de chuva, aumenta os picos de ocorrência de leptospirose. Então é uma informação que me permite, enquanto saúde, planejar os efeitos da enchente também sobre a saúde. Porque eu estou falando de dinheiro, de custo. Quer dizer, quanto não custa uma pessoa sendo atendida pela questão hospitalar? Quer dizer, eu podia estar tendo esse leito para tratar outro tipo de doença. Bom,
Um outro olhar de uma experiência de gestão de recursos hídricos. Essa experiência aqui foi muito em cima dessa discussão toda, que foi feita em 2015, por uma portaria que trabalhou o gerenciamento integrado dos córregos Jacu e Itaquera. Normalmente, quando você fala em subprefeituras, né, a gente sempre tem algumas que o limite é um curso d'água. E quando é um curso d'água, aquela velha história, que nem cachorro com 2 donos, ou ele morre de fome ou ele engorda. E isso acontecia. Então, esse trabalho foi muito legal, porque a gente teve um respaldo da vice-prefeita, que na época coordenava o plano de chuva, que chamou os prefeitos, subprefeitos da época e falou, olha, nós vamos botar em prática esse trabalho. E foi daí que surgiu essa portaria. Então, esse trabalho tinha qual objetivo? Criar uma governança, porque aquela velha história, o subprefeito manda no seu território. Só que eu não estou no território dele, estou no novo território que é a bacia. No território dele ele tem a governança dele, mas na bacia ele não tem. Então isso ia criar um pacto, em que um deles assumiu a coordenação, que era até um engenheiro de carreira, enquanto ele ficou lá o trabalho andou. Como a gente sabe que sempre se troca subprefeitos, ele saiu, e o que entrou, na boa, a gente foi quase de joelho para o cara, e o cara não quis saber. Então esse trabalho morreu. Então são essas coisas que não dá para a gente deixar acontecer, tem que ter continuidade, né? Criar um plano local por subprefeitura para os escorregamentos e enchentes nas porções fora da bacia. Vou olhar a bacia e também esse entorno. Olha que interessante. Tinha um grupo de diagnóstico. Se a gente pegar essa figura, a tua figura, e colocar aqui, ele vai estar meio que fragmentado, mas com aquele espírito legal. Uma coisa que eu acho que é importante, a gente sempre aprende, né? Então o Cláudio veio mostrar uma coisa da ISO, que a gente usa no dia a dia, com outro olhar, mas está amarrado com aquilo lá que o pessoal mostra para a gente. Então, levantar a autorização da área de risco e escorregamento da Baixada. Então, vejam aqui que interessante. O Gabriel, que era o estagiário nosso, que a gente perdeu. A Beatriz também. E a Amanda, que é o João, que trabalha com a gente, né? Levando os pontos de inundação de risco, quer dizer, saber onde está o problema. Passar as informações para as subprefeituras e sistematizar. Quer dizer, saber de onde estão os problemas. Porque, às vezes, uma prefeitura tem um dado, outra não tem, né? Só que esse dado não é da prefeitura, ele é da bacia. Mapear a situação geral das drenagens da bacia, né? Avaliar os pontos críticos recorrentes de alagamento e inundação. Quer dizer, se eu estou tendo recorrente, por exemplo, o CGE tem um trabalho legal, que o Michel vai mostrar. Esse ponto aqui tem 3 inundações recorrentes. Mano, para a prefeitura, o que está acontecendo? É um bueiro desentupido. Então, isso também é importante, para saber aonde que eu tenho que centrar meu fogo. Avaliação de intervenções já realizadas e a realizar. Aqui, na verdade, era o programa de redução de enchentes que foi apresentado ontem. E uma coisa interessante, quando tinha uma enchente, a vice-prefeita chamava o pessoal da CIUR para explicar por que encheu. Aí entra a importância da tecnologia, da variação das bacias no olhar da engenharia hidráulica. Por que encheu? Tinha um piscinão, o piscinão não funcionou. Por exemplo, o piscinão do Aricanduva 5, quando inaugurou, teve uma chuva danada no Aricanduva, ele ficou vazio, não encheu. Porque teve que abaixar um pouco a lateral para a água entrar. Então, isso também faz parte de uma calibração técnica dos processos. Levantações de limpeza e desobstrução da macro e microdrenagem, quer dizer, mesmo entendendo que tudo isso é enxugar um gelo, eu tenho que limpar para cada chuva. Porque senão a drenagem não tem a sua eficiência e a água vai transbordar. Tinha um grupo de zeladoria e rescaldo, quer dizer, já preparando os agentes se tiver um problema, né? E principalmente o fluxo de comunicação e acionamento. Um grupo de mobilização, que se trabalhava os NUDECs, que são os Núcleos de Defesa Civil. Trabalhar o voluntariado com as entidades parceiras. Então, todas as entidades, Cruz Vermelha, Exército da Salvação, estavam afinadas no plano. Botar aqui o Grupo de Defesa Civil Escolar. Hoje a gente tem uma legislação na cidade que obriga, né, de certa forma, cada escola a criar um grupo de defesa escolar. A gente nunca conseguiu que a educação olhasse para isso com outros olhos. Só que a lei está lá. Então, às vezes, uma cobrança dessa questão vai ajudar, porque a escola, na verdade, é um referencial em muitas áreas de risco. As crianças que lá estudam estão nas áreas... Então, a escola tem um papel importante. Então, isso aqui é uma lei municipal que existe. Mas não é... Por mais que a gente da defesa corra atrás, a gente tem que ter uma incorporação. Por isso que quando eu falo de levar para gestão no gabinete do prefeito, ele vai dizer, educação, toca isso para frente. E a defesa dá o suporte para fazer, né? E, principalmente, integrar outras políticas. Então, por exemplo, o Verde tem um programa Ambientes Verdes Saudáveis que trabalha o programa Saúde da Família. Então, às vezes tem programas de outras pastas que estão naquela região que podem somar com o trabalho. Resposta à ajuda humanitária. Vejam que aqui até eu peguei a agenda que a gente estava para fazer, 14/10. E quem estava envolvido. Então, isso aqui, tudo para aquela bacia.
E aí uma coisa interessante. Eu vi o senhor comentar ações a médio, curto e longo prazo. Quando ele fala do plano de contingência, parece que está chuva. Mas quando eu falo ações a médio e curto prazo, não é pensando na drenagem, é pensando na bacia ambiental. Como que ela vai desenvolver? Como está o plano diretor para esta bacia? Porque às vezes os planejadores olham que a cidade tem que crescer, mas não entendem aonde ela pode e onde ela deve crescer. Que isso a gente está conseguindo botar no PDUI. Eu tenho que, antes de pensar em planejar a minha cidade, como é que estão as questões do meio físico. O Estatuto da Cidade cobra isso. Temos que botar em prática, né? Então, justamente, quais são os projetos futuros? Quantos projetos de parques lineares estão engavetados? Vamos tirar isso para a baila, porque é o olhar futuro da bacia. Porque se eu não criar um pacto hoje e não deixar ela degradar para o futuro, no futuro o cenário vai estar pior. Mais dinheiro eu vou ter que gastar, mais gente vai ter envolvido. Né? Então, isso é importante, quer dizer, olhar a bacia na sua dinâmica. Por isso que a questão da bacia ambiental é importante. Não é olhar a bacia, tipo, o volume de chuva aumentou, tenho que melhorar a drenagem, tudo bem, mas enquanto o cara olha para a drenagem, a bacia está sendo detonada em outros aspectos que influenciam na sua dinâmica de receber a chuva. Né? Aí, ó, um plano de chuva da bacia. Não é um plano da cidade, é da bacia. Né? Então tinha fuga de informação, mas na linha do plano que a gente tem para a cidade inteira. Só que era um plano que envolvia 3 ou 4 prefeituras regionais ou subprefeituras. Chegamos a fazer, na época, a limpeza do córrego com as 2 prefeituras juntas, planejando a limpeza, saúde, circulando. Então, essa gestão que a gente tem que pensar, não só para São Paulo, mas para as outras bacias também que envolvem a metropolitana. Aqui um trabalho legal de gerenciamento participativo, quer dizer, organizar a comunidade. Né? Aqui, trabalhar com o problema de PET, né? Que é uma coisa que o pessoal usa muito em Petrópolis. E a régua de nível. Essa régua de nível aqui, até a gente brinca lá com o pessoal do CGE. O CGE eu consigo ver a cota do Tietê em tempo real. Mas e o córrego que está lá, afluente do afluente, que as pessoas estão morando dentro dele? Tem esse papel. Então, quem falou amarelo e vermelho foi moral. Quando chegaram aqui, lá embaixo já está enchendo. Então, eles criam um sistema de alerta. Mesma coisa o PET. Não tem a validade de um equipamento automático, mas ele cria o envolvimento da população na autodefesa e autoproteção. Principalmente quando a gente não tem aí condição de estar em todos os cantos da cidade. Aqui também a questão da régua de nível, aqui a história toda. Bom, essa portaria aqui, na verdade, foi uma segunda que a gente fez, que cria para a bacia do Aricanduva a mesma governança. Só que acabou não avançando. Mas é uma proposta que a gente reforça, né, de se adotar esse tipo de ação. Bom, e aí o olhar metropolitano, para não me estender muito. Bom, aí a gente vem aqui na Câmara Temática, que o Cláudio já citou, que, na verdade, a gente tirou, na verdade, o urbano. Então, hoje, até pela discussão do PDUI, a Câmara Temática Metropolitana para a Gestão dos Riscos Ambientais. Tá? Então, é CTM-GRA. Então, aqui, quem participa, a gente está trabalhando com os consórcios intermunicipais, que pega toda a região metropolitana, a CETESB, o DAE, o IPT, Federal do ABC, na figura da Kátia, o Instituto Geológico, o SEDEC, Plaza e vários órgãos que a gente tem. Ela está dentro do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, que envolve os 39 prefeitos, então ela tem uma legitimidade institucional. Né? E ela tem qual papel? Ela não está disputando com a Defesa Civil Estadual, porque a Defesa Civil Estadual faz parte dela. E, inclusive, ela vai reforçar o trabalho da defesa, à medida que ela chama outras pastas no município para ajudar a defesa no seu trabalho. Né? Princípios de gestão de riscos ambientais pela gestão municipal de forma integrada e sistêmica, em consonância com a política nacional, lembrando lá daquele artigo 3º. E trabalhamos 3 cortes de risco: geológicos, hidrológicos e tecnológicos. A gente falou também meteorológico, essa coisa toda. Mas o que é importante? Normalmente, o que vem à baila ou é escorregamento ou é inundação. Mas eu tenho aqui metrô que afunda, avião que cai, combustível que é furtado da rede da Transpetro, uma rede de gás que pode estourar, um prédio que pode desabar. Então, hoje eu tenho na cidade, tá, muitas bombas relógio que são dentro dos riscos o quê? Tecnológicos. Vamos só lembrar do que aconteceu em Goiânia com o Césio, um ferro velho. Então, isso temos que olhar também. Quer dizer, esse risco também tem que vir à baila nas discussões da gestão de risco. E aí uma lei que é o Estatuto da Metrópole. Veja que a gente está sempre amarrando com a lei. Então, na verdade, esse estatuto aqui coloca, em linhas gerais, que cada região metropolitana e aglomerado urbano teria
que é até janeiro desse ano, criar o chamado Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, chamado PDUI, que é um documento que vai compatibilizar todas as funções públicas, né, dentro de um plano único, vai integrar uma série de situações. E veja que interessante, como que o risco era abordado nesta discussão? Era apenas citado dentro do olhar da moradia em áreas precárias, em que eu tenho que tirar pessoas do risco. A Câmara Temática já estava funcionando com outras pautas, isso foi mais ou menos final de 2015, e pela Prefeitura de São Paulo tinha o Joaquim que participava, porque o PDUI tem a participação de todos os municípios da região metropolitana, e falou, puxa vida, era importante a Câmara Temática participar do PDUI. E a gente foi, né? Só que a partir daí a gente começou a entender que todas as discussões do PDUI tinham uma interface com o risco. Começamos a participar. E nessas horas vale a coisa da militância que eu falei. Porque não era a gente da defesa, o Ronaldo, a Amandinha que estava lá, mas tinha o peso da Federal do ABC, do Eduardo do IPT, o peso do IG, o peso da Sâmia, que é uma técnica da Implase, que trabalhou muito essas questões na Baixada Santista, na época da Cassandra, né? Ela falou, puxa vida, acho que gestão de risco merecia um espaço nessa história, né? E a partir daí, a gente teve uma inserção. Essa figura aqui ela é bem legal. Então o PDUI tem as macrozonas de preservação ambiental, contenção da urbanização, consolidação, diversificação e densamento. E algumas estratégias metropolitanas. Quando começaram a falar do PDUI, esse quadrinho não existia. Então, a partir do trabalho da Câmara Temática, desse coletivo, ela ganhou um destaque. E por incrível que pareça, essa dedicação, ela foi o grupo mais organizado do que os outros. Está aqui a Cátia e o Cláudio, que não me deixa mentir. Porque a gente tinha um foco. A gente estava brigando por um espaço. É diferente, e não menosprezando a área ambiental, que já está consolidada. Nós tínhamos que estar brigando. Gestão de risco tem que estar nessa discussão. E ganhamos essa caixinha, né? E aí, criamos as nossas propostas com duas grandes linhas. Quer dizer, criar instrumentos e monitorar, implementar, estabelecer mecanismos para a gestão de um plano metropolitano. Quer dizer, quando eu falo isso, os municípios vão ter que aderir a esse plano. E para isso eles vão ter que se adequar à gestão de risco, né? Que vai estar alinhado com a Câmara Temática. Então a Câmara Temática ela vai ser o grande agente que vai fazer a governança desse trabalho. Que vai dar orientação técnica, essa coisa toda. E principalmente alinhado com essa política nacional. E aí uma outra proposta é o próprio plano metropolitano, que tem 4 eixos. A produção de conhecimento e identificação dos riscos ambientais, todos. Prevenção e mitigação. Então, para cada programa desse tem uma série de etapas. Atendimento a emergências e manejo de desastres. Veja que a emergência está aqui, né? Que é a expertise da defesa. E comunicação e educação de risco. E aí, pessoal, vejam que interessante. Este projeto de lei está em fase final de discussão. Vai para a Assembleia Legislativa. E aí, promotor, era muito importante que vocês ajudassem isso a passar. Porque olha como é que vai estar. Institui o PDUI, que é uma lei, toda a amarração legal, trabalha com a Constituição Federal, né? E coloca aqui, o artigo 3º, olha que legal. Em observância ao artigo 9 da Lei Federal do Estatuto da Metrópole, os seguintes instrumentos de implementação do planejamento de gestão metropolitana. Inciso 3, planos setoriais, Olha o item C, no âmbito do eixo funcional, meio ambiente, saneamento e recursos hídricos, olha o item 6, plano metropolitano de gestão de risco. Vejam que espaço que a gente está conquistando. E o que vai significar isso para a gente botar a gestão de risco na baila da gestão municipal. E aí o artigo 16 detalha toda essa ação. Então vejam que no parágrafo 2º, os objetivos da estratégia metropolitana para a gestão de riscos. Primeiro, articular as diversas instâncias do governo para a gestão integrada dos riscos ambientais. Considerar os riscos associados ao ABS a processos geológicos, hidrológicos, meteorológicos, tá? Em que eu tenho picos de baixa umidade, de baixa temperatura com morador de rua, né? Climatológicos e também tecnológicos, alinhadas às... Por que a gente sempre alinha a política? Que é a lei maior que dá respaldo para a gente brigar por esse espaço. E vejam que aqui, ó, no parágrafo 3º, as diretrizes da estratégia de expansão metropolitana colocam o quê? Adotar o limite da bacia hidrográfica como unidade territorial de análise e ação com vista à compreensão integrada dos fatores socioambientais. A delimitação de bacias deve ter como referência a divisão, ou seja, também está amarrando com a gestão de recursos. Que, na verdade, a gestão de recursos
praticamente fecha os olhos na questão dos desastres. Mas se olhar lá, está muito claro que ela também tem responsabilidade para isso. E tem dinheiro no FEIDO, que às vezes sobra dinheiro lá, que as pessoas não apresentam projetos. E aqui uma experiência que a gente está fazendo aqui na Câmara Temática, trabalhando algumas bacias, né, críticas. Esse trabalho a gente estava a pino com ele, só que quando a gente mergulhou no PDUI de cabeça, a gente praticamente refreou as outras ações e centramos o fogo no próprio PDUI. Até porque esse trabalho está sendo retomado e ele já vai servir de como vai ser a diretriz para, no plano metropolitano, trabalhar a bacia de forma integrada. Porque aquela velha história, a gente vai ter que inventar a roda, mas temos que ver como é que tem que fazer. Né? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, a gente trabalhou Cabo Sul de Cima, 2 municípios, e também aqui, no caso, as subprefeituras atinentes. E aí, vamos retomar um pouquinho. Por isso que eu falo que esse trabalho é um trabalho coletivo, quer dizer, tudo isso que a gente está colocando aqui veio da experiência do São Paulo Protege, foi o primeiro plano de contingente de chuva que veio da experiência de Santos, o próprio Erosão Zero do IPT, que a Kátia muito bem trabalhou, a própria atuação da Bacia do Córrego em 2010, né, que a gente começou aquela conversa com todo mundo, e do Pirajussara em 2014. E aí, por que isso aqui é importante? Aquela experiência da Zona Leste que eu falei, da Taquera e Jacu, e também ajudou, quer dizer, a gente está pegando aquele mesmo modelo, que não avançou lá, para estar tocando aqui. Então, aqui, só para você ter uma ideia, o Cabo Sul pega tudo, São Paulo e Guarulhos. Então, vejam, uma bacia crítica, né, que deságua aqui no Rio Tietê, que eu tenho que ter uma gestão compartilhada dos 2 municípios. Não adianta nada Guarulhos cuidar das do lado dela e São Paulo não fechar. Então, tem que sentar junto, criar um pacto e tocar isso. Então, mandou até aí também, envolvendo os municípios do ABC, então, sempre criando o recorte dos municípios com as respectivas subprefeituras. Veja o tamanho dessa bacia, que é gigantesca. E a do Pirajussara, que a gente está em articulação. Já fizemos algumas reuniões que envolvem Taboão da Serra, Embu das Artes, e no caso de São Paulo, Campo Limpo e Butantã. Então, aqui a gente está com um piloto que a gente vai estar retomando para fazer esse trabalho integrado. Que é toda essa bacia aqui, que é um afluente do Pinheiros, uma bacia muito complexa, né? Eu lembro que em 2005, as bombas da reversão do Pinheiros falharam e essa bacia ficou debaixo d'água. Então, vejam, eu não preciso ter extremo e nem drenagem legal. Só uma operação de reversão não funcionando, eu posso comprometer. Então, veja que a questão técnica também tem que estar no processo de gestão. Tá? E aí, qual que era a proposta? Sempre a palavra governança. A governança ela é importante porque ela vai dizer quem é que está no processo de amarração e gestão daquilo. Tá? Quebrando as estruturas individuais. Então, criar um comitê, né, que vai juntar tudo isso, trabalhando 3 eixos com relação aos estudos zoológicos, composto pelas subprefeituras, prefeitura, DAE e outros órgãos. Por que o DAE tem que estar? Porque é um rio estadual. Eu não posso discutir um rio sem ter lá todos os atores. Então, 2 atuações, a curto e médio prazo, quer dizer, gestão integrada das demais políticas públicas dos municípios, inseridos na bacia, e órgãos estaduais e federais inseridos dentro do PDUI. Então, eu vejo que quando os PDUI sair, dá mais força para esse trabalho. Também se vai ter um plano de contingência para o período de chuva, porque não adianta São Paulo ter o seu plano se Taboão e Embu não tiver o seu. O plano não é do município, o plano é da bacia. Né? E controle de erosão e recuperação da bacia. Não posso deixar de fazer isso. A longo prazo, fortalecimento da gestão integrada e, principalmente, os usos futuros das bacias. Que são 3 cidades aí. O Paulo até trabalhou em Embu, né, Paulo? Com uma pressão de crescimento que a gente tem que estar olhando um pouco para isso. E outras ações, monitoramento hidrometeorológico integrado, quer dizer, o CGE está em São Paulo. Mas será que a gente não pode também pensar que essa informação possa ajudar os outros municípios? E isso é uma coisa, por exemplo, que o próprio DAE, na figura do Pisani, enxerga um pouco isso como importante. Trabalhar também os equipamentos do CEMADEM, que a gente tem em alguns lugares em São Paulo que superpõe, a gente está querendo remanejar para lá com a defesa estadual, quer dizer, melhorar a cobertura da bacia. E é o desenho que tem aqui, quer dizer, o que tem na bacia, onde é que estão os equipamentos, ou seja, uma gestão compartilhada, porque é sempre assim, isso eu já acompanhei. Está mostrando lá no Datena, final de tarde, no Tamanduateí. São Paulo está torcendo para não ser em Santo André, e Santo André está torcendo para não ser em São Paulo. Só que é uma bacia que envolve os 2. Então, essa situação não pode ficar naquela, não é comigo, ele que se dane. Porque são pessoas que estão morando ali. A bacia pertence a todos. Aqui também um trabalho dos pluviômetros a ser removidos, quer dizer, a gente vai tirar de São Paulo, né, com toda a autorização na época do Coronel Aurélio, para levar para os outros municípios. E um plano de ação. Quer dizer, oficializar os comitês dentro da Câmara Temática
implantar o comitê, que é a estrutura de governança, o diagnóstico da bacia, o planejamento do plano de contingência e pós-chuva de verão. Quer dizer, passou a chuva, eu tenho que pensar o próximo plano naquilo que eu tenho que fazer. Algumas reflexões. O geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos, que é conhecido nosso, geólogo que foi lá do IPT, né? Ele às vezes fala coisas que nós não podemos falar, tá? Porque ele é um cara que está isento de qualquer coisa. Então ele tem 2 artigos aqui, que depois eu posso passar para o promotor e quem mais está aqui, que trabalhou o seguinte: que falta para a prevenção de enchentes no verão 2010 e 2011, e enchentes continuarão se São Paulo não voltar a reter água da chuva. Aqui tem algumas reflexões dele, que é a questão da cultura da impermeabilização, a expansão da mancha urbana. Na verdade, a equação básica, o volume crescente de mais água em tempos menores, aí pegando um pouco a questão dos extremos. Vejam, essa é a realidade. E não haverá milagre tecnológico que conseguirá algum bom resultado sem que se elimine a fonte original do nosso enorme problema. Total ausência de uma regulação técnica adequada ao crescimento urbano. Eu falo isso não só na questão de como a cidade tem que crescer. Ou seja, antes de mais nada, é preciso que as maiores autoridades públicas, estaduais e municipais deem um sonoro tapa na mesa, qual também está Bananão, e imponham a elementar decisão. A partir de hoje, paramos de errar. Isso é a fala do Álvaro. As enchentes diminuiriam drasticamente com ações simples, como o dimensionamento de bosques florestados. Então, ele coloca toda uma discussão de ações não estruturais que podem ajudar, reservatórios domésticos, pisos drenantes e assim por diante. Controle da erosão, coisas desse tipo. E aí fica a pergunta para a nossa reflexão. Acabarão as enchentes da bacia do Alto Tietê? No horizonte de uma bacia ambiental extremamente vulnerável, como o Cláudio bem mostrou, um cenário de mudanças climáticas, que colocam aí a qualquer momento um extremo de chuva, ausência de um processo de gestão integrada dos riscos hidrológicos de visão sistêmica, né? E uma cultura de gestão de desastre em descimento à gestão do risco. Então isso, na verdade, é alguma coisa que a gente tem que estar refletido. Por isso que a gente está apostando muito, promotor, no PDUI, para começar a mudar essa questão. Eu tenho que pensar no desastre, mas eu tenho que pensar na gestão, porque a gestão do desastre é uma parte da gestão do risco. E quanto maior for a gestão na sua totalidade, menos eu vou precisar pensar na questão do desastre, né? Isso é uma lógica. E não é eu que estou falando, é aquela primeira figura que o Cláudio mostrou. Tá? E qual é o caminho? Gestão integrada de primarias hidrológicas organizada por bacia hidrográfica. Vou chamar de bacia ambiental, se me permitem. Na ótica da Política Nacional de Proteção de Defesa Civil e futuramente na região metropolitana pelo PDUI. Então, nós estamos apostando muito nesse PDUI. Quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer quando ele for para a Assembleia. Mas nós temos que brigar, tá, para que ele seja colocado em prática, seja aprovado. Tá? Por pior que seja, não sei quem está entrando, também não me interessa. Mas eles têm que colocar em primeiro plano a questão pública maior, porque isso aqui é coisa séria, né? E é isso aí, pessoal. Obrigado.